e que a Mãe Maria Santíssima hoje e sempre nos abençoe com a sua luz rosa de puro amor. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor está contigo. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, buscadores de conhecimento, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião de estudo aqui do Centro Espírita Os Humildes de Jesus. Nós iremos hoje continuar nosso estudo sobre a teurgia, que é o processo de se conectar com Deus através do estudo das suas emanações, do estudo das suas formas de se manifestar na nossa realidade através dos 72 anjos do Shin Ramaforesh. Tem uma primeira palestra onde eu deixo bem claro o que é Shin Ramaforesh, onde eu deixo claro por que eu escolhi esse tema, por que eu estou achando interessante debater ele. E hoje nós iremos adentrar ao ramo dos anjos do elemento terra, que serão os 6 anjos correspondentes ao signo de Touro. E vai ser bem interessante para vocês refletirem exatamente sobre esses aspectos do anjo Achaiá. Como eu já falei aqui para vocês, teurgia é um ramo do estudo espiritual que nos ajuda a tentar entender e se aproximar cada vez mais de Deus. Segundo um rabino lá, há muito tempo atrás, ele dividiu através das letras hebraicas o nome dos 72 anjos. Essa aqui é uma das imagens onde mostra cada um dos nomes dos anjos e os seus atributos. E hoje nós iremos iniciar o estudo do anjo número 7, que é o anjo Achaiá, que dá início ao elemento terra. Do anjo 7 até o anjo 12, nós teremos os 6 anjos associados ao elemento terra no signo de Touro. Depois a gente vai ter o signo de Virgem e depois a gente vai ter o signo de Capricórnio mais para frente. Mas o que significa ele ser um anjo do elemento terra e o que significa ele ser um anjo que trabalha com essa tal energia? Bora lá. Primeiro de tudo, a gente tem que entender que os anjos e os seres, enfim, associados aos elementos da natureza. E o elemento terra, ele é um elemento que corresponde ao processo de manifestação da realidade através de uma base estruturada e sólida. Afinal, o que é a Terra? A Terra, se a gente parar para pensar, é aquilo que dá sustentação e solidez para a nossa realidade por completo. Afinal, você anda em cima da Terra. O seu prédio que você está agora está em cima da Terra. Sua casa que você está agora está em cima da Terra. E nosso país está na parte de terra do planeta, assim como tem a parte de água que é o mar. E a terra é aquilo que constitui a estrutura de tudo que existe. Afinal, você todos os dias come terra sem perceber. Se você come uma batata, você está comendo terra modificada de uma forma a ponto de ser palatável, de você poder comer aquilo, do seu organismo digerir através do ácido clorídrico esse alimento e transformar ele em carboidratos, vitaminas, sais minerais, a ponto de o seu organismo conseguir absorver esse tal alimento. Então, todos os dias você come terra sem perceber. Afinal, tudo vem da natureza e tudo que veio da natureza saiu geralmente de árvores e de plantas. Até mesmo quando você está comendo carne, que a gente diz proteína, você está comendo terra, porque aquele bicho ele teve de comer terra para poder gerar o corpo dele com proteína. Então, se você come um pedaço de bife, você come uma asa de galinha, uma coxa de galinha, você está comendo terra por, diríamos assim, por consequência. Afinal, o milho que a galinha comeu é terra e por aí vai. Então, a terra, ela estrutura o seu corpo. Quando você vai no médico, você faz um exame de sangue e tá faltando uma vitamina, é porque tá faltando um pedaço de terra específico que se você comesse com mais qualidade, você não teria problema. Por exemplo, quando você tá com anemia, é porque você não está comendo ferro suficiente. E tem estudos, tem como você fazer mesmo que é realmente ferro. Tem uns estudos que eles mostram colocando materiais como ímãs perto e realmente puxando o ferro. Então, o tempo inteiro você se alimenta de terra sem perceber.
E os anjos associados ao elemento terra, eles trabalharão com a parte de construção da solidez material da sua vida, dos seus ganhos financeiros, dos seus ganhos materiais e da estrutura que você tem na sua vida associada a ganhos materiais. E esses 6 anjos, eles nos ensinarão as virtudes e os comportamentos que nos fazem ter mais dinheiro ou que nos afastam da bonança financeira. Porque existem alguns comportamentos que fazem você ter mais dinheiro e existem alguns comportamentos que fazem você ter menos dinheiro. Em linguagem mais simbólica, existem os comportamentos que te aproximam do elemento terra e que te afastam do controle do elemento terra. E durante esses 6 anjos, a gente vai aprender os comportamentos que a gente precisa ter no nosso dia a dia que nos aproximam de uma vida de bonança material. E o anjo Achaiá vai ser o primeiro anjo que vai nos ensinar sobre esse processo. Enquanto os 6 anjos anteriores que nós estudamos do elemento fogo nos ensinavam sobre a vontade, sobre o ímpeto, sobre a importância de tomar iniciativa, sobre a importância de ter coragem, sobre a importância de ir para cima e batalhar em prol dos nossos objetivos, sobre a importância de não deixar o desânimo, a tristeza, a insegurança, o medo nos impedir de fazer algo e também trabalhar a nossa mente para que a ansiedade, a depressão e, enfim, esse lado psíquico, emocional que às vezes nos tira o ânimo, nos impede de crescer, no elemento terra a gente vai aprender a como manter aquilo que foi conquistado pelas nossas atitudes do elemento fogo. Por exemplo, durante seu mês inteiro de trabalho, você está manifestando o elemento fogo. Afinal, você precisa ir todo dia para o trabalho, você precisa chegar no horário certo no trabalho, você precisa ter coragem para acordar cedo. Tudo isso daí é elemento fogo. No final do mês, você ganha uma certa quantidade de dinheiro, que seria o elemento terra da situação. Afinal, originalmente, dinheiro eram moedas de prata, moedas de ouro, moedas de terra. E o papel moeda também é terra, afinal, um papel ele veio da árvore. Tudo que tem valor financeiro é terra, a gente que não percebe. Se você tem um pedaço de diamante, é um pedaço de terra. Se você tem um imóvel, uma casa, você tem terra com a estrutura de uma casa. Então, quando chega o final do mês, você ganha um dinheiro pelo trabalho que você fez. E esse dinheiro, que é o elemento terra, ele vai prosperar e se desenvolver na sua vida se você souber usar da forma correta, ou ele vai embora mais rápido do que você percebe, exatamente por você não ter controle sobre isso. Então, como é que a gente vai fazer para usar corretamente o dinheiro que a gente ganha na nossa vida? Primeiro de tudo, você tem que entender que não é porque você ganha, sei lá, R$ 1.000 que você tem direito de gastar R$ 1.000. Segundo os técnicos, os estudiosos, você tem que gastar no máximo 80% do que você ganha. Então, se você ganha R$ 1.000, você só pode gastar R$ 800 e você tem que guardar todos os meses 200 para uma emergência. E nesses 200 que você guarda, R$ 100 tem que ser para você ter uma curtição, entre aspas, alguma coisa que te faça ver a vida como algo bom, ou então guardar mesmo esses R$ 100. E os outros R$ 100 desses 200, você tem que achar uma forma a longo prazo de ter algum tipo de investimento. Então, esses R$ 100 que fica a mais, você só pode usar para ganhar mais dinheiro. Vamos dizer que você é um pintor, você só poderia gastar esses R$ 100 para, sei lá, comprar pincéis melhores. Vamos dizer que você é formada numa área, você poderia só usar esse dinheiro para, sei lá, ter ainda mais cursos na sua área. E, basicamente, entre muitas aspas, finanças e organização de finanças é isso. Ganho X, economize uma parte, invista uma parte do que você ganha, invista uma parte do que você ganha em diversão e tente economizar o máximo possível durante o início da sua vida para que o seu dinheiro renda e chegue uma hora onde o seu dinheiro trabalhe por você e ele faça coisas por você, mesmo quando você não está trabalhando. Mas isso daí não é comigo, é com o curso de finanças, só estou dando uma base aqui para a gente ter essa ideia. E por que tudo que eu vou explicar durante esses 6 anjos fortalece em nós essas habilidades que nos fazem manter controle sobre a vida financeira? Porque esses 6 anjos eles vão nos ensinar a ter as
virtudes e os comportamentos que nos fazem ter autocontrole sobre esse tal elemento terra que nós temos poder e que nós temos controle na nossa vida. Por exemplo, o anjo Achaiá, ele é o anjo que trabalha com a energia da paciência. E a paciência é uma das coisas que mais faz a gente ter controle de segurar o dinheiro na nossa mão, de segurar a nossa vontade para a gente, sei lá, não fazer uma compra impulsiva. E também a paciência é exatamente uma das virtudes que faz a gente ter calma para esperar o tempo certo de uma colheita. Vamos dizer que, por exemplo, hoje você plantou um pé de manga. Você vai ter que ter paciência, porque se você amanhã chegar e olhar o pé de manga, provavelmente ele vai estar do mesmo jeito e você não vai notar mudança nenhuma. Mas se você olhar daqui no final do mês, provavelmente umas 2 ou 3 folhas a mais vai ter surgido. Se você esperar daqui até o final do próximo ano, provavelmente esse pé de manga vai estar um pouquinho maior e um pouquinho com mais folhas e começando a formar uma espécie de tronco. Então você percebe que a paciência muitas das vezes é uma virtude que a gente precisa ter para ter resultados na nossa vida, porque muitas das vezes, se a gente começou hoje, até a gente ter uma notoriedade numa área que a gente começou, demora tempo. Para você se tornar referência na sua cidade, naquilo que você faz, demora tempo, demora constância naquilo que você faz e demora autoridade naquilo que você faz, pelo bem falar que todo mundo gera do teu trabalho. Chega um momento que você vive de indicações. Você nem precisa mais ir atrás do seu trabalho de tão bom que você é. Por quê? Porque você tem um destaque a mais. Exatamente por você fazer o bom, o básico e o barato. Ou então, às vezes, até caro. Mas você faz tão bem que a pessoa não se importa de pagar. E a paciência é exatamente a virtude que vai nos fazer ter calma de continuar entregando dedicação a algo que a gente não tem certeza do resultado. Por quê? Se eu plantar hoje um pé de manga, eu vou ter que ter a paciência de quase todo dia ir lá molhar ele, de tempos em tempos colocar um adubo, de tempos em tempos olhar se ele não tá com praga, de tempos em tempos olhar se o tronco tá sadio, se ele tá precisando de alguma coisa a mais, esperando e confiando que algum dia ele vai me dar mangas. Tudo bem que a gente tem uma, entre aspas, certeza de que aquele pé de manga um dia vai dar manga. Mas na vida, muitas das vezes aquilo que vai fazer a gente ter resultados financeiros cai num campo da incerteza, do tipo, poxa, eu todo dia estou fazendo um pouquinho, mas será que isso daqui realmente uma hora vai dar resultado? Se você parar para olhar a biografia de pessoas que se tornaram grandes na vida, boa parte da vida delas, elas já faziam aquilo que deixaram elas famosas, só que a fama só veio depois de muito tempo elas repetindo o ato, a ponto daquilo se tornar excelência no comportamento delas. Então, a Xayá vai ser o anjo que vai te ajudar a ter a paciência de você continuar fazendo um pouquinho todo dia, até que no final, quando juntar tudo, você tenha um grande resultado. E esse anjo, ele trabalha na nossa psique, exatamente nos ajudando a observar a temporalidade, a passagem do tempo, com mais tranquilidade, com mais leveza e com mais certeza de que aquilo nos dará frutos e resultados a longo prazo. Por exemplo, recentemente fizeram um estudo em relação a grandes atletas olímpicos, ganhadores de medalha de ouro e tudo mais, e foram tentar observar se tinha alguma coisa de especial neles que fazia com que eles chegassem à excelência. E chegaram à seguinte conclusão, de que a grande coisa que eles tinham de diferente era a grande capacidade de repetir a mesma coisa praticamente todos os dias, mesmo com ou sem vontade, a ponto de chegar a um nível de excelência diferente dos outros. Nesse estudo mostraram que boa parte da vida de um atleta de alto rendimento é completamente chata e repetitiva. Porque ele todo dia tem que fazer basicamente a mesma coisa até ele se tornar melhor naquilo que ele faz, simplesmente porque de tanto ele repetir, ele foi pegando macetes de como fazer aquilo bem. Contam que Michael Phelps, que foi um dos maiores nadadores que já existiu, até hoje ele tem vários recordes que ninguém quebrou, ele tinha um foco tão grande, uma constância, uma disciplina tão grande, que todo mundo achava que ele era maluco. Bem isso que diziam na época. Por quê?
Uma das frases que ele deu em uma das palestras dele foi o seguinte: de que para ele os melhores dias para nadar eram em feriados e em finais de semana. E aí questionaram para ele por quê. Ele falou que ele sabia que no feriado, geralmente os competidores que também iam nadar com ele, era o dia que eles iam para o interior ver a família, era o dia que eles viajavam e bebiam um pouco por causa da pressão dos amigos e acabavam atrapalhando isso no rendimento do corpo. Era no feriado que eles abriam mão de continuar da dieta e comiam besteira em casa ou então iam para uma farra. E para ele, o feriado era o melhor dia porque ele sabia que era nesse dia que ele ganhava 2, 3 centésimos, 2, 3 segundos na frente de alguém. Para ele também, o final de semana era o melhor dia para ele nadar, porque nadar de segunda a sexta todo mundo nadava, mas no sábado e no domingo continuar no foco, para ele era o melhor dia porque ele sabia que era no sábado e no domingo que ele estava vencendo as pessoas. Eu não tô dizendo que todo mundo aqui tem que ser um Michael Phelps. Tô dizendo que todo mundo aqui tem que ter esse nível de disciplina. O que eu tô dizendo é que realmente ter paciência, ter constância, ter disciplina e ter um objetivo claro em mente é algo que faz você ter uma performance diferente da maioria das pessoas. E ele tinha de ter muita paciência, ele tinha de ter muita calma, ele tinha de ter muito autocontrole para isso acontecer. Se a gente parar para observar a nossa realidade, a maioria das pessoas gasta mais ou menos o que ganha. E o que é que acontece quando você gasta o mesmo que você ganha? Obviamente, você fica sem um centavo a mais. Na verdade, segundo as pesquisas mais atuais, o brasileiro geralmente gasta em média, tipo, sei lá, 200, 300 reais a mais do que ele ganha. Então, ele sempre vai estar no vermelho. Tanto que agora, no final do ano, a gente tem um 13º para isso. O 13º foi uma forma que o governo inventou para que nós tivéssemos um salário extra no final do ano, porque o governo já sabia que a gente ia ficar endividado, e esse salário extra que vem no final do ano é exatamente para que a gente consiga pagar todas as nossas dívidas e assim recomece o próximo ano com a chance de, entre aspas, começar do zero. Então, a ideia do 13º veio exatamente porque já esperam que a gente gaste de forma descontrolada e já esperam que a gente faça besteira financeira, exatamente porque nós não temos autocontrole. Fizeram vários experimentos com crianças analisando como é que elas lidavam com o autocontrole, no caso com a paciência. Falavam o seguinte: olha, tem um marshmallow aqui na sua frente, certo? Certo. Você vai poder comer esse marshmallow, certo? Certo. Mas se você esperar 5 minutos, eu te dou mais 4 marshmallows. Você prefere comer o marshmallow agora ou esperar 5 minutos e comer mais 4? A maioria das crianças, tipo 80, 90%, diziam que preferiam comer o marshmallow agora do que esperar 5 minutos e ter mais 4. Esse experimento, tudo bem que foi feito com criança, e criança geralmente impulsiva, etc, etc, mas quando replicaram com adultos, basicamente foi a mesma coisa. Só muda o marshmallow por dinheiro. Olha, se você ficar aqui e aceitar agora, eu posso te dar, sei lá, US$ 100. Mas se você esperar 2 meses, eu te dou US$ 500 no lugar disso. Quase de 80 a 90% das pessoas aceitavam e pegavam os US$ 100 logo, estava com a possibilidade de pegar daqui a alguns meses dólares a mais. Mais uma vez, o que é que faltou nessas pessoas? Paciência. A calma de entender que no tempo certo as coisas vêm. E hoje em dia, ainda mais com o uso da internet, a gente tem um imediatismo tão grande que a gente não consegue ter paciência para nada. E a maioria das ciências que estudam a forma de você ganhar dinheiro falam sobre como as pessoas não investem porque elas não têm consciência de a longo prazo. Quando você começa a guardar um pouquinho de dinheiro, o tempo passa, começa a surgir coisas e você, por não ter autocontrole, gasta esse dinheiro que você estava guardando. Então é muito difícil a pessoa conseguir guardar dinheiro exatamente pela falta de paciência dela. É muito comum a pessoa dizer: ah, nem sei se eu vou estar viva no final do ano. Ah, nem sei se eu vou estar vivo no final do mês. E se eu morrer? Ah, só se vive uma vez. E no final, você continua vivo, a sua vida continua e você continua cheio de dívidas. Todo esse preâmbulo foi para explicar a importância de se ter paciência. Porque quando a gente fala que o anjo que ajuda a atrair dinheiro e prosperidade para a vida de alguém é o anjo da paciência, tem muita gente que olha torto e fica tipo: hã? Como assim?
Uma vez me perguntaram: "Chico, tem algum anjo específico para dinheiro?" Eu falei: "Ó, tem o Axaiá". Aí a pessoa foi lá, pesquisou e falou: "Espera, como assim? O anjo da paciência é o anjo do dinheiro?" Porque a gente não consegue ver a relação da paciência com o dinheiro. Mas é que tá, você faz gastos impulsivos porque você não tem paciência. Você faz gastos impulsivos porque você não tem autocontrole. Você vai lá, compra uma coisa, quando essa coisa chega na sua casa, você olha e pensa: rapaz, mais uma vez eu enchi meu carrinho, comprei um monte de coisa desnecessária e agora eu faço o que com essas coisas que estão aqui na minha frente? Então, é exatamente a falta desse controle da preferência temporal que faz com que você muitas das vezes tome iniciativas e tome atitudes financeiras totalmente descabíveis, totalmente sem sentido. Você vai lá no impulso, faz uma compra e depois você fica pensando: poxa, eu tô aqui na pendenga. E aí, quando realmente você quer comprar algo que você realmente gostaria de comprar e de ter experiência, você não pode. Então, de novo, a paciência que esse anjo vai trabalhar na sua mente vai ser algo que vai te ajudar a ter mais dinheiro. Porque o primeiro passo do trabalho dele na hora da pessoa é esse: ajudar essa pessoa a ter esse autocontrole de manter o que ela ganha. E depois ele vai ajudar essa pessoa a ter paciência para organizar a mente dela, para encontrar outras formas dela ter ganhos na vida com o que ela tem. Se você não consegue guardar e financiar bem e organizar bem o que você já ganha, como é que você vai organizar sua mente para unir e para manter montantes de dinheiro maiores do que você já tem? Se a gente sair perguntando na rua para as pessoas, o que você faria se você ganhasse agora na loteria? Todo mundo começa a falar o tanto de gasto que iria fazer. Só fala em tudo que iria comprar. Ninguém fala: ó, eu ia pegar um pedaço e eu ia guardar. Ninguém começa falando isso: eu ia pegar um pedaço e guardar. Todo mundo começa: eu ia pegar o dinheiro e ia comprar isso, aquilo, outro, aquilo, outro, aquilo, outro. Tanto que tem estatísticas que comprovam que a maioria das pessoas que já ganharam prêmios de sorte, uma loteria, um jogo do bicho, etc, etc, geralmente gastam aquele valor numa velocidade absurda e depois ficam frustradas no final por não entender como é que tanto dinheiro sumiu. Inclusive lá nos Estados Unidos botaram uma lei para poder os ganhadores de loterias não terem acesso total ao dinheiro. Geralmente eles ganham, se eu não me engano, metade do prêmio e a outra metade do prêmio é dividida como se fosse um salário mensal até que seja pago todo o resto do valor. Porque lá as pessoas estavam ganhando na loteria e ficando tipo pobres de novo e às vezes com mais dívidas ainda em poucos meses porque elas gastavam sem pensar no amanhã, achando que tinha muito dinheiro, e no final ficaram sem nada. Inclusive tem um caso famoso desse aqui em Salvador, que um guardador de carros ganhou na loteria, ele pegou, se hospedou na cobertura do melhor hotel daqui de Salvador na época, gastou todo o dinheiro dele com bebida e vocês sabem mais o que, e hoje em dia ele voltou a trabalhar e está no mesmo lugar, guardando o carro por moedas, porque ele gastou todo o dinheiro que ele tinha. Então, do que adianta o anjo chegar para você e falar: ó, toma todo esse dinheiro aqui, se vira, olha aí, você não me pediu dinheiro, toma. Se você vai gastar todo esse dinheiro e no final ficar com mais dívida ainda. Então, de novo, a paciência é o atributo divino dele. Difícil é a gente entender que a paciência ela pode nos fazer realmente ter muitos ganhos financeiros. De novo, com todo esse preâmbulo, bora lá entender ele. Axaiá, o anjo da paciência. Axaiá rege a paciência e, usando seus poderes, pode recuperar impacto total das forças da criação. Então, ele te ajuda a criar dinheiro e a entender como conseguir dinheiro através dessa paciência. Axaiá restaura o significado da vida da pessoa. Quando você tem um objetivo forte na sua vida, pelo qual juntar ou ganhar dinheiro, ou pelo qual trabalhar, você tende a ser muito mais focado. Se Michael Phelps não tivesse na mente dele o objetivo de ser medalha de ouro, será que ele teria se dedicado tanto ao nado se ele não tivesse um objetivo firme e claro na mente dele? Então, antes de tudo, você também tem que ter um objetivo claro para ter o seu dinheiro. Ah, eu quero ser rica. Tá, mas você quer ser rica para quê?
Não adianta você só desejar algo. Você tem que ter um objetivo para esse algo, para sua mente ver sentido em buscar esse algo. Porque se você pergunta para as pessoas, você gostaria de ser famosa? Ah, adoraria. Mas você quer ser famosa com o quê? Pelo quê? Só famosa? Se for só famosa, daqui a pouco alguém pode inventar uma mentira sobre você na internet e você ficar famosa. Mas famosa por estar, sei lá, mal falada e criticada por alguém, isso daí eu acho que não é uma fama que você quer. Então, além da paciência, ele te ajuda a ter clareza na sua mente pelo que você está aprendendo a guardar dinheiro, pelo que você está organizando o seu financeiro. E aí continua. Recuperar o sentido e o propósito para o mundo. Então você tem que ter um objetivo na sua vida. Você tem que ter clareza do porquê você quer ter essa vida financeira melhor. E aí continua. Permite descobrir artes, retomar a ordem e a estrutura e organizar e arrumar a sua vida. Então ele também vai te ajudar a ter mais interesse por conhecimentos que te farão ganhar dinheiro. Tem muitos livros, hoje em dia, a rodo, sobre como ganhar dinheiro. E aí, certa vez, perguntaram a um desses caras, desses empresários e tal, por que tem tanto livro sobre ganhar dinheiro e tem tanta gente pobre ainda? E aí ele foi lá e falou, olha, ler um livro sobre ganhar dinheiro é uma coisa. Colocar em prática o que o livro diz é outra. Porque, se você parar para analisar, o problema no final tá no comportamento humano. Teve uma época que eu fiquei ficcionado em ler livros sobre ganhar dinheiro, sobre organizar dinheiro, sobre como organizar finanças e tudo mais. E chegou uma hora que pra mim virou um tédio, porque todo livro falava a mesma coisa. Só mudava a argumentação pelo qual você deveria guardar e manter o seu dinheiro, mas todos falavam a mesma coisa. E eu também fiquei parado pensando, poxa, se é tão simples assim, por que todo mundo não tem dinheiro? E aí eu fui estudar a parte da psicologia do porquê as pessoas não têm dinheiro. E aí eu cheguei à conclusão, é porque as pessoas não têm autocontrole para fazer isso. É que nem a história da dieta. Você sabe que você tem que comer uma quantidade certa, você sabe que você tem que fazer exercício todo dia. Mas você não tem autocontrole quando você está estressada, chateada com alguma coisa, de descontar lá na comida. Então, você sabe que você tem que ir todo dia para academia, você não tem autocontrole para realmente fazer aquilo. Então, de novo, esse anjo ele vai ajudar você a construir na sua mente a virtude, o comportamento que pode te ajudar a realmente ter mais resultados financeiros e ter a paciência de esperar o momento da colheita. Porque, de novo, não dá para plantar hoje batata e amanhã querer já ela frita na sua mesa. Você vai ter que esperar o tempo para render, para desenvolver aquela tal batata. A Chayá governa a paciência e os segredos da natureza. Afinal, tudo na natureza tem o seu tempo. Nada na natureza acontece de um dia para o outro. Tudo é gradual. Seu atributo é bom e paciente Deus. Corresponde ao nome do sagrado anjo utilizado pelos armênios e ao anjo chamado Shous, sob a influência de Mercúrio. Mercúrio na antiguidade era um deus, que era o deus Hermes, associado ao conhecimento, ao uso da sabedoria e à comunicação dessa sabedoria. Então ele também pode te ajudar a falar melhor, a se expressar melhor, a comunicar melhor a sua ideia. A Chayá influencia a propagação do conhecimento e da indústria, então ele também pode te arrumar emprego. A pessoa nascida sob essa influência tem interesse por aprender sobre assuntos úteis. Então analise, durante seu dia você está estudando assuntos úteis ou inúteis? Útil, obviamente, é aquilo que você vai conseguir colocar uma finalidade para o que você está fazendo e para o que você está aprendendo. E aí? Obterá glória por executar as obras mais difíceis e descobrirá muitas práticas úteis da arte. Vamos dizer, por exemplo, o que você pensa quando você pensa numa obra difícil. Eu penso, sei lá, num prédio de, sei lá, 50 andares. Para mim, isso daí é uma obra difícil. E tem como construir um prédio de 50 andares em, sei lá, 3 dias? Não. Demora meses. Mas quando ele tá lá em pé, você fica, rapaz, que prédio incrível. Então, de novo, para você conseguir dinheiro na sua vida e uma tranquilidade financeira, não é de um dia para outro. É da constância de todo dia você fazer um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. É o famoso de grão em grão a galinha enche o papo.
Meditar sobre esse nome traz impacto total das forças da criação, restaura o significado da vida do magista e recupera o sentido do propósito com o mundo, retorna a ordem, estrutura e organiza e arruma. Bora lá. Como é que eles faziam na antiguidade quando eles queriam se conectar com o anjo Ashayá? Primeiro de tudo, ele é um anjo da paciência. Então, a pessoa meditava o que é paciência para mim. Paciência é uma palavra que vem lá do latim patientia. Pati é algo como parar e entia ou ciência é algo como refletir. Quando você está tendo de esperar algo, geralmente as pessoas não falam, rapaz, tenha paciência. Paciência é você conseguir esperar alguma coisa acontecer com tranquilidade. Por exemplo, vamos dizer que uma vez você estava na fila e estava demorando como o quê? E você perdeu a paciência. Mas aí, sei lá, apareceu alguém para você conversar e a conversa foi muito boa. O tempo não passou muito mais rápido porque você estava entretido na conversa? Vamos dizer que você foi fazer uma viagem de horas para outra cidade, para outro local. Mas você tinha uma companhia boa que conseguia conversar com você, interagir, ou você estava lendo um livro, ou você estava vendo uma série. O tempo não passava muito mais rápido? Então, a paciência é a virtude de você conseguir se manter ocupado com coisas úteis até que o resultado que você quer venha para você. E, como falou aqui, a outra regência aqui, a Shaya tem, é sobre o conhecimento. Então, quando você usa o tempo que você tem que estar paciente, aprendendo e consumindo conhecimento, você vai conseguir ter muito mais paciência para esperar o que tem que acontecer. Então, primeiro de tudo, entenda o que é paciência e perceba quando você é impaciente ou paciente na sua vida. Segunda prática, eles meditavam com o nome do anjo, repetindo Ashaya, Ashaya, Ashaya. E eles meditavam pensando na vida deles e como é que eles estavam organizando a vida deles. Se eles tinham paciência com as coisas que eles queriam ter ou se não. Se eles eram um tipo de pessoa que mantinha, mesmo sem ter certeza no resultado, o esforço ou se eles desistiam logo. E também eles observavam a natureza. Lembrem-se, naquela época a gente tinha uma relação com a terra muito maior. A maioria das pessoas plantava por subsistência. Então a maioria das pessoas, sei lá, tinha um pezinho de milho, um pezinho de arroz, um pezinho de algodão, um pezinho de feijão lá no fundo do quintal. E todos eles tinham a paciência de entender que eles só iam colher o milho, o amendoim, o arroz em uma determinada época do ano. Então todos eles aprendiam, pelo contato com a natureza, a ter paciência sem nem perceber. Sem nem perceber. Então, você também vai ter que parar para pensar: como é que eu lido com o meu dinheiro? Onde é que eu gasto o meu dinheiro? Como é que eu penso antes de definir e de decidir se um gasto que eu vou ter é justo ou não? É equilibrado ou não? É maduro ou não? E aí depois você vai pedir a esse anjo, me ajuda a perceber onde eu estou errando. Me ajuda a perceber onde eu estou me precipitando. Me ajuda a buscar os conhecimentos que me farão ter mais dinheiro. Me ajuda a refletir como organizar o meu financeiro para que eu tenha abundância. Me ajuda a perceber como as pessoas ao meu redor que têm muito dinheiro, elas organizam a vida delas. Como as pessoas ao meu redor que eu vejo que têm muito dinheiro fazem para que elas se mantenham cheias de dinheiro. E aí ele vai te ajudar a ter a paciência para organizar a sua mente e ter o autocontrole necessário para isso. E aí você vai meditar, sempre mentalizando ele e pedindo o auxílio dele. O Salmo 103 é o salmo que te ajuda a chamar por esse anjo. E aí você vai ter que ler esse salmo refletindo sobre o que ele diz e o que ele te orienta. E aí tem aqui dizendo que Ashaiá é o anjo regente de quem nasceu entre o grau 0 e o grau 5 do signo de Touro. Ele é um anjo do dia de Mercúrio, então são quartas-feiras, que você pode chamar ele com mais intensidade. E ele é um serafim, da hierarquia do serafim. Tem palestra aqui onde eu explico cada uma das hierarquias. E ele é o deus da tolerância e da paciência. Bora lá ver o salmo
que chama esse anjo para a gente entender o que ele quer nos ensinar. O salmo começa dizendo assim: Bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendigna, ó seu santo nome. Então, esse primeiro trecho já começa dizendo o seguinte: olha, agradeça a Deus pela vida que você tem. Agradeça pelo que você já possui. Agradeça que tem gente na rua e você tem uma casa. Agradeça que tem gente que passa frio e você sempre está quentinho. Agradeça que no dia que chove você tem um local para estar. Agradeça que tem pessoas que passam fome e você tem alimento suficiente, alimento até às vezes a mais. Agradeça tudo aquilo que para você já é normal e comum da sua vida. Porque tem gente que nem isso tem e que se tivesse a sua vida já estaria muito mais feliz. Nós temos a mania de olhar que quem está no degrau maior está melhor que a gente. Mas é que tá. O degrau que a gente tá sempre é maior do que o de alguém. Então agradeça a tudo que você já tem. Esse é um dos maiores segredos para você poder ter mais. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Então agradeça a todos os benefícios que Deus já te dá, porque aí ele vai querer te dar mais. Vamos pensar de novo, a mãe, o pai e a criança. Se você é um pai, uma mãe, você já não dá para o seu filho tudo o que você pode dar para ele naquele momento? E se ele se comporta, você às vezes não dá um pouquinho a mais, mesmo não podendo, pelo bem dele, para bonificar a atitude dele, Deus fará o mesmo contigo. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, todos os seus erros, todas as suas maldades, que sara todas as suas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte, que a tua mocidade se renova com a da águia. A águia sempre foi um símbolo de esperteza, de inteligência e de olhar a situação de cima, do alto, com um olhar diferente de quem está no meio da situação. A gente sempre está tão dentro da nossa vida que a gente esquece de olhar o quanto a nossa vida é abençoada, exatamente porque a gente acha normal tudo que a gente já tem nessa vida. Eu sempre dou esse exemplo. Lembra aí da última vez que você comprou seu celular novo. Quando ele chegou no primeiro dia novo, que você tirou ele do plástico, que você foi olhar a câmera dele e você ficou, nossa, que celular bom, nó, olha como é boa a nitidez, nossa, que tela maravilhosa. Mas o tempo foi passando e você se acostumou a ter esse celular no seu bolso o tempo inteiro. Hoje você tira seu celular do bolso e você não acha nada demais. Mas quando passa a propaganda de um celular novo, você fica, nossa, se eu tivesse aquele celular novo, aí sim minha vida estaria maravilhosa. Só que é que tá, o seu celular aí no seu bolso já foi o novo, já foi o objetivo de consumo, já foi o objetivo de desejo. Mas como você tem ele com normalidade na sua vida, você deixa de ver a beleza e o vigor nele. Então, observe, como a águia, observe de fora a sua vida. E você vai ver o quanta coisa boa e maravilhosa você tem e não percebe. Ó Senhor, faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre terá a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim, como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Temer aqui não é no sentido de ter medo, é temer no sentido de ter respeito, de ter admiração por quem ele é. Ser temente a Deus é você ter confiança nele. Você ter confiança de que ele está por você até nos momentos mais inseguros de sua vida. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Então está pedindo perdão das dívidas aqui para Deus. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que os temem. Então, Deus sempre vai ter compadecimento, carinho por aqueles que precisam dele.
pois ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Então tenha paciência para você florescer. Passando por ela, o vento logo se vai e o seu lugar não será mais conhecido. Então, de novo, parem para pensar, não se comparem, não compare a sua vida com a de outras pessoas. Depois procurem no YouTube um vídeo chamado A História da Ana. É uma história que conta sobre um estudo científico que fala de que hoje, por termos acesso à internet, nós temos muito mais facilidade de comparar a nossa vida com a das outras pessoas. Antigamente, quando você terminava a escola, por exemplo, você só sabia dos seus colegas de escola vez e nunca quando você encontrava um deles na rua. Hoje em dia, com internet, com celular, você pode ver todos os dias o que eles estão fazendo e você pode cair na armadilha de se comparar em relação ao seu tempo de ter suas coisas com o tempo deles. E você pode acabar sofrendo muito por querer ter as coisas na mesma velocidade de outras pessoas que você não sabe como é a vida delas. Hoje, com a internet, você vê alguém vivendo a vida que você espera ter um dia já agora. Só que você não sabe e não viu tudo que aquela pessoa passou para ter a vida que ela tem lá na frente agora, enquanto você está vendo. Muito cuidado com a comparação. A comparação faz a gente achar que tudo pra gente é mais lento, que tudo pra gente é mais demorado, que tudo pra gente é pior. Só que é que tá, de novo. Quanto mais o tempo passa, maior o pé de manga fica. Maior o seu tronco fica, mais folhas ele tem, mais resistente ele fica. Mais difícil vai ser de algum vento, de alguma coisa, retirar aquele pé de manga daquele lugar. Porque quanto mais tempo ele fica, mais notório ele é. Quanto mais tempo você, sei lá, é médico, mais renomado você fica na sua área se você for um bom médico. Mas, de novo, eu tô falando aqui para qualquer profissão. Quanto mais tempo você faz e é bom na sua profissão, mais destacado você será. Esses dias, minha geladeira aqui de casa deu problema. E aí eu fui atrás de procurar alguém para consertar minha geladeira. E eu tive a experiência terrível de tentar achar um profissional num mundo onde ninguém sabe fazer nada bem. Eu mandei mensagem assim para mais de 5 caras que consertam geladeira. Um nem me respondeu, outro demorou quase um dia para me responder. O terceiro já estava tentando me passar a perna antes mesmo de eu dizer qual era o problema da geladeira. O quarto, eu sugeri que poderia ser um problema no sensor. Ele já foi dizendo que quem era eu para saber qual era o defeito da geladeira e me cortou, me deu patada e ainda disse que ele que ia decidir qual era o problema ou não. E eu dei sorte de um quinto ser paciente e me tratar bem. Aí eu perguntei a cada um deles: que hora vocês podem vir amanhã aqui na minha casa para olhar a geladeira? Um me enrolou e disse que ia ver. Outro não deu nem previsão de horário, disse que só podia consertar na semana seguinte. Outro deu uma hora, outro deu outra hora. Tive de escolher entre os dois que deram a hora. Um foi o que me tratou bem, outro foi o que me tratou mal. Adivinha quem eu escolhi? O cara que simplesmente me tratou bem enquanto eu estava buscando um serviço dele. Ele chegou aqui, foi gentil, foi educado, marcou 8 horas, chegou 8 horas, conversou comigo, falou comigo, foi super educado, super gentil, fez tudo certinho, menos de 30 minutos o problema estava resolvido. Adivinha quem eu vou indicar para todo mundo que me perguntar sobre o conceito de geladeira? E não vai faltar trabalho para ele simplesmente porque ele conseguiu fazer o mistério de trabalhar certo. E aí esses outros, que provavelmente não trabalham direito, ficam depois reclamando porque não tem o que trabalhar e o que fazer, sendo que eles não conseguem fazer nem o mínimo. Então, de novo, observem como às vezes o fato de você já ser bom naquilo que você faz porque o tempo te fez ter essa agilidade é o que te faz ter um destaque. O que eu chamei aqui, eu fui perguntando para ele, conversando, ele já trabalha com isso há anos. Ele basicamente nem divulga o trabalho dele, porque não falta cliente, porque um vai indicando pro outro.
Ele veio aqui em casa e resolveu tudo rapidinho, porque ele tem vários cursos e ele gosta de estudar sobre isso. E basicamente não falta trabalho para ele consertando geladeira. Simplesmente porque ele faz aquilo que é para ele fazer. E porque ele estuda e se dedica àquilo que ele tem que fazer. Então, de novo, não se comparem, porque senão vocês vão querer ser a pessoa no auge da carreira enquanto você está começando a sua. E faça o seu trabalho com dignidade, com educação, fazendo o mínimo, que você já vai estar acima da maioria das pessoas que nem o mínimo consegue fazer. Só faça aquilo que você disse que ia fazer no horário, que você já está na frente da maioria. Então, por isso que eu falei aqui dessa explicação toda, sobre aqueles que guardam a sua aliança, no caso, honram aquilo que tem que fazer, e sobre aqueles que se lembram de seus mandamentos para cumprir. Então, se você diz que vai fazer algo, faça, cumpra. Isso é o mínimo, mas acredite se quiser, no mundo que a gente tá, isso parece ser o máximo. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais a sua vontade. Aqui está meio que chamando os anjos, já que os anjos são os ministros de Deus, aqueles que fazem a vontade dele. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os seus lugares do seu domínio. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Então, todo o texto do Salmo, ele vai nos passando as virtudes que a gente precisa ter para se conectar com a Shayar, sem que a gente meio que nem perceba. Por isso que a gente tem que fazer um estudo organizado do processo. Rapidinho para dar tempo, vou falar aqui do Daimon oposto a ele, que é o Daimon Amon. Só agradecendo a Gabriel Costa e Gaio Nicodemos, que são os donos do site, por terem permitido que eu utilizasse ele durante as explanações. O Daimon Amon. Já expliquei o que é Daimon em outras palestras, já expliquei que isso é espírito, e hoje eu não estou com muito tempo, porque eu passei do tempo aqui, então vou explicar rapidinho. Amon, ele está associado ao deus egípcio Amun-Ra. Vão lá estudar a história dele e descubram mais, não dá tempo de eu explicar aqui. Mas basicamente Amon era um daimon que era muito chamado na antiguidade para conferir riquezas às pessoas. Amon é um marquês que comanda 40 legiões. Aparece na forma de um lobo com caldo de serpente, vomitando labareda de fogo. No caso aqui é tudo simbologia. Serpente é morte e renascimento. Vomitar labareda de fogo significa que a pessoa tem muita vontade e determinação. Ou então como um belo homem alto e louro, acompanhado de um falcão. Lembrem que eu já expliquei que o falcão é um símbolo de olhar por cima e ter conhecimento. Então todas essas falas aqui são mais simbólicas do que realmente a definição física do Daimon. Mas também é. Pode também aparecer como um homem com dentes de cão e blá blá blá, e uma ave de rapina e possui poderes de conceder feudos. Por isso daqui que as pessoas evocavam na antiguidade esse Daimon. Possui o poder de conceder feudos. Então ele ajudava as pessoas a conseguirem pedaços de terra e a ganharem terras de nobres e de a conseguirem acordos com nobres por pedaços de terra. Mostra coisas passadas e futuras e reconcilia amizades. Então ele conseguia dizer se você ia ter uma boa colheita ou não, e ele conseguia avisar antes mesmo disso acontecer para você resolver o problema. Então por isso que muitas pessoas chamavam por esse Daimon. O Daimon Amon tem grandes similaridades com o Amon egípcio, por seu caráter geral de realeza, relacionado a conceder terras. Então, lembram que eu falei tudo sobre o elemento terra lá no começo, e sobre o valor da terra? Por aí vai. E de divindade que tudo vê, conhece o passado e o futuro. Porém, sua aparência nos grimórios tradicionais é bem diferente das manifestações do deus, que pode adotar forma de carneiro e raramente aparece como um ganso, ou ainda como um falcão, em sua forma de Amun-Ra. Nesse caso, a associação com Baal Ramon também é pertinente, uma vez que pode ser representado como um ancião com chifres. A capacidade de conceder terras permite tanto a manifestação de obras no plano físico, principalmente aquelas ligadas à agricultura e arquitetura. Então não é só terra, mas também construção de casas, construção de prédios no local, quanto o comando sobre uma sociedade ou população, ambos aspectos
de Amon e de Ra. E também dos planetas Terra e Júpiter. Terra é o nosso planeta e, no caso, representa materialização, e Júpiter, expansão, respectivamente. O Sol representando aspectos da realeza e, em sua manifestação, devido às labaredas que saem da sua boca. O anjo Ashayar, relacionado ao daimon Amon, representa Deus paciente e misericordioso e rege os segredos da natureza, também ajudando a alcançar feitos grandiosos. Bora lá explicar. Como a gente sabe, nossa mente ela é dividida em ego, que é aquilo que a gente quer por um prazer material, e aquilo que a gente quer por prazer espiritual. Basicamente, esse anjo e esse daimon representam aquela famosa parábola da larga é a porta da perdição e estreita da salvação. Se você seguir o caminho certinho de Ashayar, você vai conseguir muito dinheiro. E você vai ter uma vida próspera e uma vida muito boa. E você vai estar seguindo o caminho correto. Se você seguir o caminho de Amon, seguindo aqui uma visão mais cristã, seguindo uma visão mais dogmática, ligada ao bem e blá blá blá, o Amon seria aquele que, entre aspas, te dá o resultado rápido, mas que, entre aspas, não vale a pena esse resultado rápido, porque você vai ter o resultado rápido sem ter aprendido o valor do esforço. Diríamos assim, entre muitas aspas, e lembrando que eu estou falando rápido porque o tempo já passou. Então, o que eu quero dizer com isso aqui? Como o anjo Ashayar, ele frustra o daimon Amon, quanto mais você aprender as virtudes de Ashayar, mais ele vai ter poder para lhe dar o que o daimon Amon entrega. Só que sem você beijar o dedinho no capeta, entre muitas aspas. Sem você se entregar a coisa errada pela velocidade rápida. Entendeu? Vou dar uma explicação mais fácil de entender. Se você amanhã sair de sua casa e for naquele lugar que fica oferecendo empréstimo, ou for perto do seu agiota de confiança, porque tem gente que tem isso, você não consegue uma grande quantidade de dinheiro rápido e uma solução rápida para o seu problema? Consegue, não consegue? Maravilha. Mas uma hora você vai ter que pagar o agiota e pagar o empréstimo que você fez, não é? E geralmente quando você vai pagar, sei lá, R$ 1.000 que você pegou de empréstimo, você não acaba pagando 1.500 de tanto juro e de tanta coisinha? Então, pedir empréstimo para Amon é tipo isso. Pedir terra para Amon, riqueza para Amon, pro Daimon Amon, é tipo isso. Ele vai te dar. O resultado vai vir. Mas a que preço? A que preço? Mas se você pedir ajuda para o anjo Ashayar, você vai aprender da forma certa, ele vai lhe dar da forma certa, e você vai estar evoluindo enquanto ganha da forma certa. O que é melhor? Tem gente aí que é empresário, que ganha muito dinheiro e cresce na vida. Tem gente que resolve ser traficante, ganha muito dinheiro e também tem tudo. Mas qual é o que está certo e qual é o que está errado? Então, se você segue o caminho da teurgia, que é o de se conectar com o anjo, automaticamente você vai ganhar tudo, do bem, do bom e do melhor. Mas tem pessoas que na antiguidade, hoje em dia, querem um resultado rápido e instantâneo. E elas preferem seguir esse meio. Eu estou dizendo que um é certo e que o outro é errado? Estou. Mas, de novo, cada um siga a sua vontade, tenha as suas escolhas e tome as suas decisões. O que eu estou explicando aqui é uma visão mais associada a um cristianismo e é uma visão mais ligada à mão direita. Vão ter pessoas que vão dizer que chamar Amon é maravilhoso, que pedir a ele é tudo fácil, que você não vai ter que pagar nada, que não existe karma, que não existe consequências, e vão tentar lhe mostrar como é maravilhoso você chamar o Daimon para isso e de que não tem risco nenhum fazer isso. Eu não tenho essa visão, e como eu tenho aqui o compromisso de ensinar através do caminho da luz, entre aspas, eu não posso dizer isso para vocês como eles tentam ensinar. Então, sigam o caminho do anjo Ashayar. Sigam o caminho de trabalhar as virtudes em você e de desenvolver isso em você, que automaticamente você vai ter tudo o que o Daimon Amon poderia te oferecer de uma forma rápida, mas com preços muito caros.
Resumindo, pela visão que eu defendo, é essa. Se vocês quiserem aprender visões diferentes, que colocam o Daimon como sendo um ser maravilhoso e que ele vai te entregar tudo sem riscos, vocês podem fazer isso botando em conta e risco a vida de vocês. Eu prefiro seguir o anjo, desenvolver a paciência e ir pelo caminho difícil, mas com a certeza de que eu vou ter tudo que eu quero sem dever nada a ninguém. Então é a mesma coisa. Você pode trabalhar e conseguir os 1.000 conto. Ou você pode pegar um empréstimo que você vai ficar pagando e vai ficar no final devendo mais do que você pegou a alguém. Escolham os seus caminhos e escolham também aguentar as consequências disso. Mas geralmente fazem essa prática dessa forma. Também tem estudos e caminhos da magia que usam o anjo para frustrar o Daimon e obrigar o Daimon a entregar isso. Mas, de novo, é complexo, é complicado e não é o tema daqui hoje. Espero que vocês tenham entendido o valor da paciência. Espero que vocês tenham entendido o valor de fazer a coisa certa. Espero que vocês tenham aprendido tudo que eu falei aqui. E qualquer dúvida, botem nos comentários ou me perguntem depois que eu explico melhor. Mas basicamente, se você quiser o auxílio do anjo Achaiá, faça o Salmo 103, medite sobre a paciência, medite sobre a sua vida e sobre como mudar os seus comportamentos para se tornar alguém mais virtuoso. E eu tenho certeza que você encontrará os caminhos para que tenha bons resultados financeiros e encontre o sucesso como a única possibilidade.